Olá, eu sou a Tainá e está começando mais um episódio de Diário de Produção. Eu tô aqui com a Fernanda e com o João, eles são responsáveis pelo filme Colégio e vieram contar pra gente um pouquinho sobre o filme. Por favor, apresentem o filme. Colégio é um filme, um curta da nossa produtora, Classe Filmes, que conta a história de 4 adolescentes, a Júlia, o João Paulo, o Daniel e a Iris, que estão enfrentando vários problemas da adolescência, problemas que são bem únicos, mas também são bem comuns durante a adolescência. Então eles estão passando por todas as dificuldades. Sim. E de onde surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu quando eu tinha 14 anos, eu escrevia fanfic e era uma história com pessoas famosas, assim, né? E a minha ideia era retratar um colégio e todos os problemas de todos os adolescentes que estudavam nesse colégio. Você se inspirou nos seus colegas? Eu acho que mais das minhas experiências pessoais, não só do que eu passei, mas do que eu via dos meus colegas também, mas mais do meu ponto de vista, eu acho. Sim. Eu passei grande parte da minha infância e da minha pré-adolescência em colégios particulares de classe média alta. Então, são colégios bem problemáticos, assim, em questões de saúde mental e como funciona a cabeça desses adolescentes, né? Sim. E aí eu tenho 20 anos agora, então durante esses 6 anos eu fui escrevendo e fui mudando, e até a gente chegar nessa versão final, que eu falo só sobre 4 adolescentes. E aí eu pego um pouco das minhas experiências dentro da escola, coisas que meus amigos viveram também, e coloco na história de cada um. Mas era uma fanfic, então era um texto corrido, né? Não era roteiro. Como foi transformar num roteiro? É bem difícil, porque como é uma história que eu tenho há muitos anos, são muitos detalhes que eu tenho sobre a vida de todos eles, assim. E era como se fosse um livro, né? Então, passar para um roteiro foi a minha maior dificuldade, principalmente porque eu queria colocar muita emoção no roteiro, e aí, né, tem essa questão que não pode colocar. Então, eu tive que não cortar algumas coisas, mas agrupá-las melhor. Sim. Pra adaptar, pra ficar mais Porque como é um fácil. curta, você teve que resumir, imagino como você falou, tem várias histórias, né? Sim. Então teve que resumir tudo em 15 minutos que tem o filme, né? Sim, tem 15. E eram tinham muito mais personagens. Originalmente são 14 personagens, e aí a gente reduziu a 4, que fica mais tranquilo. Mas agora tem a oportunidade aí, a deixa pra fazer vários, né? Várias versões, Colégio 2, quem sabe. Como foi gravar? Você foi atriz, né? Então, como foi a direção de atores? Como foi gravar com atores? Os outros foram contratados? Sim, então, a gente lançou um casting. Então, a gente estava procurando atores para o João Paulo, para o Daniel e para a Iris. A gente teve muita dificuldade em encontrar uma atriz para a Iris, porque ela precisava ser loira. E isso foi muito difícil. E, no final das contas, quem fez o papel da Iris foi uma amiga minha do teatro, que depois de um tempo ela falou, eu tô disponível, eu posso fazer e tal. E aí a gente conseguiu a nossa atriz loira, mas a gente teve muitos alunos, por exemplo, da Belas Artes também, que são amigos de gente da nossa produtora. Busquei muita gente da minha escola de teatro também para participar. Enfim, na figuração teve uma grande mistura, tanto de elenco mesmo, quanto de gente que estava na produção, precisava preencher cena, a gente botava lá também. E como foi o processo de escrita? Você já me contou, mas esse processo do roteiro que você adaptou, foi só você que escreveu? Não, eu escrevi junto com a Júlia, que é diretora de fotografia também. Porque eu acho que como é uma história que eu tenho há muitos anos escrita, eu precisava de uma visão de fora. E se não fosse a Júlia, não tinha roteiro. Porque ela trouxe todos os elementos chaves para a história, desenvolvimento, tanto das personagens quanto de cena, para cenas fazerem sentido juntas, né? Sim. Então, eu
mandava ela ler e aí ela falava, tipo, ó, a gente pode fazer assim, 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 assado. E aí eu fazia assim, 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 assado. Legal. Vocês se inspiraram em algum diretor ou em algum filme para alguma série também, sabe? Eu tenho uma inspiração muito forte em Malhação Vidas Brasileiras, que foi, minha malhação preferida. E o que eu gostava dela, o diferencial dessa malhação, é que cada quinzena contava a história de um personagem diferente. Então foi isso que me atraiu e por isso que antigamente tinha 14 personagens na história. Porque aí eu conseguia contar a história deles através, talvez, dessas quinzenas, né? Adaptar isso para uma série, para um filme, enfim. E aí eu acho que a inspiração mais forte que eu tenho é Malhação. Vocês imaginaram um final diferente pro curta e aí vocês estavam produzindo e falou assim, tem que ser assim? Ou foi exatamente igual o roteiro? Não, assim, foi puxada as gravações, foram puxadas, mas no final aconteceu como estava planejado. Então, assim, a gente teve algumas mudanças, mas a gente não teve nenhuma mudança repentina durante as gravações ou um pouco antes. Sim. A gente seguiu bem o que estava no roteiro. Sim, eu ouvi mudanças de roteiro, né? Mas quando estava gravando... Legal. Durante as gravações, como foi a criação dos personagens, assim, para os atores, né? Que vocês observaram? Teve algum ator, você que estava como atriz, e você é a criadora do projeto. Você percebeu alguém criando algo diferente do que você pensou, planejou? Diferente, eu acho que não, mas eu me surpreendi muito de ver com muita clareza os personagens que eu tinha escrito e de ver eles se tornando daqueles atores. Então, um exemplo que eu sempre vou elogiar, que é o Denner, que fazia o Daniel. Tem uma cena dele no banheiro que ele tá conversando com a mãe dele. E é, tipo, praticamente toda improvisada, tudo que ele faz. Uau. E é muito legal, porque quando ele estava atuando como Daniel, ele era 100% Daniel. Sim. Então, assim, não era só feliz pra mim como roteirista, né? De ver o meu personagem ali, mas como atriz, de ver um colega de profissão que faz trabalho muito bem. Era, tipo, hipnotizante, ele estava em cena e a gente ficava assim, olhando pra ele, porque era muito legal, muito legal. Ele foi muito bem mesmo, foi muito bem. Ele acaba roubando a cena ali, né? Porque... Ele é muito Não sei, bom. São os 4 protagonistas, São né? os 4 protagonistas, Ele arrasou mesmo. Acho que por conta da atuação dele, ele ganhou mais espaço no curto ou é tudo planejado mesmo, né? Como você falou. Não, eu acho que por conta da atuação é isso, acaba tomando um pouco mais de espaço, ele assim. fez os momentos que já eram deles virarem mais deles. E é muito engraçado, porque no nosso processo de escrever, a gente não sabia onde encaixar o Daniel. A gente não tinha uma história pra ele, a gente não sabia onde colocar, e a gente ficava quebrando a cabeça, e no final da história, o Daniel foi o mais bem desenvolvido, assim. Sim, realmente, o ator ajudou muito. Muito, muito. Teve alguma reação de alguém que assistiu que surpreendeu vocês? Ou um feedback que marcou vocês também, vale? Eu acho que um feedback que marcou a gente não foi de assistir, porque eu acho que no dia que a gente exibiu, eu tava muito nervosa, e aí eu não lembro de muita coisa, mas eu acho que um feedback que me marcou muito foi a Audrey, que faz a Iris, dela chegar... E, tipo, ela é uma atriz que trabalha em grandes produções, assim, tipo Netflix, Globoplay, essas coisas. Dela olhar pra gente e falar, tipo assim, nossa, vocês foram a produtora mais organizada que eu já vi trabalhando. Que ela falou que ela já teve, tipo, em grandes produções, que diretor bate boca com todo mundo e tal. E ela falou que ela se sentiu muito confortável, muito à vontade, que a gente era muito organizado. Então, acho que esse foi o feedback que mais me impactou, assim, sabe? Sim. E você, João? Eu lembro esse mais bonitinho até que fizeram, depois que a gente gravou o Curticine, né, fez o evento e tudo mais, e a gente exibiu. Tinha um amigo nosso, que é o Tuta, que é namorado de uma das meninas que fizeram... ela fez muita coisa, ela fez bastante coisa, além de ser elenco de apoio, ela estava ajudando com produção, estava ajudando com direção de arte. E aí ele deu uma entrevista no dia, a gente nem sabia que ele tinha dado uma entrevista. E ele fala, eu vim ver porque eu sou muito fã dos meus amigos Fefe e João, e não sei o que lá. E aí aparece a nossa carinha, eu achei muito bonitinho que ele falou, tipo... que ele realmente gostou da parada. Sim, e outro... importância pra vocês, né? Sim, e eu acho que outro feedback também foi do meu pai. Meu pai é muito crítico, muito, muito, muito. Nossa, meu pai nasceu pra... Ficou com medo, então. Nossa, demais. Meu pai nasceu pra ser crítico. Aí você fala, Fernanda, de cinema, de tudo.
ele é uma pessoa que tem muitas opiniões. Tudo que existe ele pode criticar. E a gente tava indo embora da exibição e ele falou assim, nossa, Nanda, ficou muito bom, tá bem redondinho, dá pra entender tudo, que não sei o quê. E aí eu fiquei feliz, assim, porque eu tava esperando, olha, desisto da profissão. Que bom, então. Vocês falaram da música, essa música que resumiria o curta de vocês, tem alguma outra? Porque essa ficou muito óbvia, porque fez parte do processo. Teria alguma outra? Tem Tudo Que Eu Sempre Sonhei, do Pullovers, que é uma música que fala sobre, tipo, você chegar nessa fase adolescente, indo pra vida adulta e perceber que, tipo, a vida é bem mais difícil do que você imaginava. Sim. E não vai ser fácil, você vai ter que lutar e vai ser difícil. E vai ter dias que você vai lutar e não vai ganhar nada. E você vai ter que continuar lutando. Sim. Então eu acho que essa música, o que eu mais gosto dela é que ela é uma historinha, assim. E ela conta muito desses desafios que acontecem com todo mundo. E eu acho que é o que mais representa esses 4 adolescentes que estão no curta. Por mais que eles tenham problemas que não são tão comuns, mas são comuns, tipo o uso de drogas lícitas, gravidez na adolescência, depressão, não se sentir aceito nesse ambiente social, também é uma coisa que vários adolescentes passam, por mais que sejam muito únicas deles. Então, eu acho que a música consegue trazer isso. Ver que todo mundo passa por problemas que podem ser problemas iguais aos seus, né? Sim. E essa música, ela inspirou a primeira trilha, a trilha de abertura. Legal. Que ela tem um violoncelo bem forte, essa do Pullovers, que é tum, 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 tum. E eu queria algo, tipo, no começo, que fosse bem... Eita! Há problema. E aí, enfim, foi uma grande inspiração para a própria composição da trilha. E essa é a mensagem que vocês querem passar? Você falou sobre adolescência, adulto. Qual é a mensagem que vocês querem passar? Eu acho que, além de atriz, eu sou professora. Eu dou aula para adolescente. E eu acho que o mais importante nessa fase é respeitar a adolescência. Porque a criança desdenha do adolescente, o adulto desdenha muito do adolescente, como se ele não tivesse passado por nada que eles estão passando, né? E isso é uma coisa que eu via, que eu fazia também. Então, às vezes, eu tava com os meus alunos e eles tinham umas atitudes que eu falava, meu Deus, que é isso? E eu fazia a mesma coisa. Então, eu acho que o curta é sobre isso, é sobre respeitar esse processo que é a adolescência, que é um processo muito difícil, é um processo que pode ser muito complicado. E que todo mundo já passou e esquece que passou. Exatamente. E, a dificuldade que é. Entender esses sentimentos e entender que tá tudo bem você se sentir assim, porque você é adolescente. E não botar o peso do mundo. Então, eu tinha muitos alunos que falavam, tipo, mas eu preciso quitar a casa da minha mãe, mas eu preciso aposentar os meus pais. Mas você ainda é só um adolescente, né? Então, eu acho que é isso, é um respeito a esse furacão de sentimentos que é a adolescência. Sim. E quais são os planos para o curta no futuro? Vocês vão fazer uma continuação? Originalmente, Colégio é uma série, então eu pretendo continuar ele como uma série. Só com os 4 protagonistas, trazendo os outros 10 personagens, mas de uma forma menor, não como protagonistas, né? Sim. E mais transformar ele, poder aprofundar mais na história desses 4. Então vamos agora ver o trailer de Colégio. Eu sou a Fefa. Eu sou o João. E eu vou contar um pouquinho de como foi a experiência de gravar Colégio. Colégio conta a história de 4 adolescentes, a Júlia, a Iris, o João Paulo e o Daniel. E eles estão enfrentando alguns problemas da adolescência, que envolvem gravidez na adolescência, uso de drogas lícitas, se sentir deslocado no ensino médio e depressão. Foi um curta super divertido de gravar. Eu estava envolvida em algumas boas áreas, na direção de arte, roteiro e atuação. Então eu pude experimentar um pouquinho de cada canto do que a gente estava gravando. Eu sou muito grata à Fapcom por ter proporcionado esse momento para a gente conseguir gravar. É uma história que eu tenho desde meus 14 anos, escrita, então é um sonho realizado. O processo de colégio foi extremamente corrido, desafiador, mas muito recompensante.
Através de uma colaboração com a SPCine, a gente conseguiu o espaço de uma escola para realizar as gravações. E você pode conferir um trechinho desse trabalho agora. Uau, muito bom! Eu já assisti e agora eu quero que o pessoal de casa também assista, então convidem eles a assistir. Você pode conferir colégio, muito em breve vai sair no nosso YouTube, e ainda é classe.prod, mas você vai ficar sabendo através do nosso Instagram, que é classe.filmes. E por lá a gente deve postar as atualizações de quando ele estiver no ar, para você dar um look. Muito bem, então sigam eles no Instagram para acompanhar. Muito obrigada, pessoal, e que parabéns agradeço. pelo projeto. Obrigado. Tô ansiosa aí para ver a continuação. Eu quero continuação. E muito obrigada pela companhia de vocês. Espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!